Ao longo da vida, experimentamos mudanças em diversos aspectos. Fisicamente, começamos como pequenos seres vivos com características adoráveis, pele suave e elástica. E ao longo da vida, passamos por uma transformação para nos tornarmos pessoas mais velhas, com cabelos grisalhos e pele enrugada por todo o corpo. Aos 30 anos, dificilmente lembramos a maior parte do que sentíamos intensamente quando tínhamos por volta de 6 anos de idade. Aos 65, temos uma vaga lembrança do que transtornava nossas mentes quando tínhamos 25. Apesar de carregarmos o mesmo nome ao longo da vida e nos considerarmos uma entidade relativamente estável, surge a dúvida se podemos realmente afirmar sermos a mesma pessoa. Ao analisarmos isso sob uma ótica filosófica, a questão da identidade pessoal se revela mais complexa do que inicialmente pensamos. Dessa forma, como podemos afirmar que somos seres contínuos ao longo do tempo e o que nos assegura pensar em nós mesmos como seres imutáveis ao longo da vida? Onde exatamente reside a identidade pessoal de cada ser humano? Uma ideia comum é que nossa identidade pessoal está ligada ao nosso corpo. Essa teoria sugere que o que nos define é a ocupação de um corpo idêntico ao longo do tempo. No entanto, podemos explorar essa suposição em maior profundidade. Consideremos o cenário em que você perca seus cabelos. Você ainda seria você. Agora, imagine se um demônio malévolo aparecesse e nos dissesse que teríamos que perder todo o nosso corpo, mas poderíamos manter uma parte. Qual parte escolheria? Poucos optariam por braços ou pernas. A maioria escolheria o cérebro. Isso revela implicitamente que algumas partes do corpo são consideradas mais importantes e centrais para a nossa identidade do que outras, sendo o cérebro a mais crucial. O cristianismo também mostra essa ideia ao questionar o que acreditamos acontecer após a morte. Ele sugere uma separação do corpo e a sobrevivência de uma parte desvinculada do corpo, a alma. Há ainda outra versão desse conceito que pode surgir em um relacionamento amoroso, por exemplo. Em uma fase inicial de namoro, duas pessoas que compartilharam intimidades podem se questionar sobre o que realmente gostam uma na outra. A resposta inadequada seria mencionar características físicas, como seios bonitos ou braços fortes. Apenas elementos físicos não parecem ser elementos suficientes para serem considerados uma resposta respeitável. Parece que iríamos preferir ouvir algo mais próximo do nosso verdadeiro eu, talvez nosso caráter ou nossa inteligência. Se suas características específicas em determinadas situações, seu senso de humor, o que considera interessante ou importante permanecerem os mesmos, eu ainda posso fundamentalmente afirmar que você será a mesma pessoa. Suas memórias, sentimentos, emoções e comportamentos passados podem ter desaparecido por conta de vários acasos colocados a nós pela vida. Mas é possível que você continue a sentir e agir de maneira coerente com o seu verdadeiro eu. E se no futuro, pessoas próximas tivessem que te lembrar de acontecimentos passados a você, no entanto, você ainda se reconheceria pela essência. Assim, surge uma ideia: a identidade pessoal de cada um de nós parece não depender apenas da sobrevivência corporal. Eu poderia ser transplantado para o corpo de outra pessoa ou colocado em um recipiente, e ainda assim seria eu. Isso não reside apenas na preservação da memória, pois posso esquecer quase tudo e ainda continuar sendo eu, mas sim na perpetuação do que chamamos de caráter ou essência interna. Se alguém nos desse a escolha entre lembrar de tudo, mas sentir e avaliar de maneira diferente, ou sentir e avaliar as mesmas coisas sem lembrar de nada, esse pensamento sugere que a maioria das pessoas escolheriam a segunda opção. Portanto, se quisermos compreender a essência da identidade pessoal, ela estaria relacionada a valores, inclinações e temperamentos. Ao refletir sobre a morte com esses elementos em mente, a visão tradicional, que é triste por representar o fim da nossa identidade, pode ser reconsiderada. Certamente, isso significaria o fim se associarmos a identidade à sobrevivência do corpo ou à preservação de nossas memórias.
Se considerarmos que nossa essência reside em uma ampla gama de valores e características, como amores e ódios, então, de certa forma, estamos garantidos à imortalidade. Isso ocorre porque essas características continuam a existir em nossa espécie como um todo. Talvez aquilo que chamamos de eu seja apenas um ponto de descanso temporário para um conjunto específico de ideias e tendências mais antigas e destinadas a perdurar muito além de nossos corpos. Ao concentrarmos nas questões de identidade pessoal, ocorre um efeito paradoxal e intrigante. Nos tornamos menos apegados a certas partes de nós mesmos e, ao mesmo tempo, ganhamos confiança de que o que verdadeiramente importa sobre o que somos persistirá de alguma forma, muito depois de nossos corpos se desfazerem em pó e nossas memórias desaparecerem para sempre enquanto matéria.